Você sabe a diferença entre TVP e elefantíase? E aí, gente, meu nome é Gabriel Lima, eu sou 10º semestre de medicina, tô já perto de formar, o que é bom, mas é desesperador. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre TEP e TVP, como diferenciar. Então, a gente confunde um pouquinho essas letrinhas, então é um monte de letra, mas tudo faz parte de uma mesma síndrome que é o TEV, que é o tromboembolismo venoso. O TVP é a trombose venosa profunda e o TEP é o tromboembolismo pulmonar. Então, apesar do tratamento ser muito parecido e o surgimento da doença ser muito parecido, eles são muito diferentes por uma diferença pequena. Um é no pulmão e o outro é na perna. Então vamos lá, gente. Vamos começar pela TVP, que é a trombose venosa profunda. A gente vai começar por ela, não é por acaso, é porque a TVP tem associação com o TEP, tá bom? Então o TVP, a sigla é trombose, que é trombo, venosa, que é veia, e profunda, que é profunda, então é na veia profunda. A gente tem o sistema venoso superficial, o profundo e o comunicante, e a trombose venosa profunda ela acontece no profundo, que é o que drena boa parte da sua irrigação, certo? Ela pode acontecer em qualquer lugar do corpo, então você pode ter trombose venosa profunda nos braços, você pode ter trombose venosa de veia cava, que são estruturas mais altas, mas ela comumente acontece nas pernas, nos membros inferiores, tá bom? E por conta de ser nas pernas, a gente divide em proximal, que é o que está perto da coxa, então o que está acima da fossa poplita, está acima do joelho, e o distal, que é o que está abaixo do joelho. E essa diferença tem uma importância muito grande, é porque o TEP, que é o tromboembolismo, que a gente vai falar, que é quando esse trombo se desgarra da perna e vai para o pulmão, ele ocorre na TVP proximal, que é acima da fossa poplita. Vamos começar então por que acontece a TVP. TVP acontece, a gente não sabe exatamente o mecanismo, mas a gente propõe a tríade de Virchow. Virchow foi você faz medicina, você conhece Virchow de outras mil coisas, porque ele botou o nome em tudo na medicina, então tem várias coisas Virchow. E o Virchow ele preconizou que a trombose ela ocorre de um tripé, então é a tríade, que é composta de um estado de hipercoagulabilidade, então esse estado acontece no câncer ou então em doenças inflamatórias, lesão endotelial, então você tem lesão vascular, também pode ser por inflamação, por sepse, por trauma, você pode ter lesão do vaso. E o terceiro ponto, que é muito importante também, que é a estase de fluxo, então é a redução do fluxo, o paciente acamado, o paciente que está entubado, que não anda, essas três coisas juntas propiciam a formação do trombo. Tem várias doenças, então, por exemplo, o paciente está acamado em casa, ele tá imóvel, mas se ele não tiver os outros dois, é muito difícil ele ter a trombose. Então a gente sempre tem que pensar na tríade para poder encaixar esse paciente como uma suspeita de TVP. Inclusive eu vi um TVP hoje na enfermaria, foi um sinal. Pronto, então a gente já falou já o que é TVP, agora falta falar dos sintomas. Então os sintomas de TVP são dor unilateral, então é muito difícil um paciente ter trombose nas duas pernas ao mesmo tempo, tem que ser muito azarado. Então é trombose unilateral, então você vai ter bastante dor, vai ter edema, então um inchaço unilateral, isso é importante no diagnóstico diferencial de edema, para diferenciar um edema de origem cardíaca, ou edema de origem renal, ou edema de origem seja lá qual for, e um edema de trombose, ele é unilateral, dor, tem hiperemia na perna, a perna vai ficar bem vermelha, vai ficar inchada, vai ficar empastada, dura, você vai pegar a panturrilha, se for uma trombose mais distal, você aperta a panturrilha do paciente, vai estar duro, ele vai sentir dor quando você mexe, quando ele vai mexer a perna, vai fazer isso aqui com a perna, com o pé, ele vai sentir bastante dor. E esses sinais são sinais clínicos que indicam TVP. Mas apesar de eles terem uma boa indicação, isso pode suspeitar, eles não são suficientes para fechar o diagnóstico. Para fechar o diagnóstico, a gente usa a mão de alguns scores para estratificação de risco de exames complementares. Então vamos lá, então a gente está avaliando o paciente com TVP, a gente já sabe o que é, fez a suspeita, a clínica, e agora a gente vai aplicar os scores de teste. Esses scores eles não dão diagnóstico. Esses scores eles servem para avaliar o risco de ter TVP. Então o mais comum que a gente usa para TVP é o score de Wells. Ele é composto de vários itens. Deixa eu dar um break aqui para poder abrir e falar os itens. Então o score de Wells ele pontua, tem um original e tem um simplificado. Vamos ao simplificado porque ele é mais simples e ele tem um valor preditivo também bastante legal. E os sinais estão TVP ou TEP prévios, frequência cardíaca alta, cirurgia ou imobilização nas últimas 4 semanas, hemoptise, está cuspindo sangue, câncer atual, se tiver sinais clínicos de TVP e se tiver outro diagnóstico, se todos os outros diagnósticos que você fizer, diagnósticos diferenciais, forem menos prováveis que TVP. Então cada item que eu falei desse vai pontuar 1, se o paciente tiver 2 ou mais, ele é um alto risco para TVP, se ele tiver 2 ou menos, ele é um baixo risco para TVP. E qual a diferença dessas duas coisas? Vai ser o exame complementar que você vai pedir. Se esse paciente for baixo risco, quer dizer que você achou poucas coisas indicativas de TVP. Você vai pedir um exame chamado dedímero. O dedímero é um produto da fibrinólise, então é uma coisa que você vai achar se tiver trombo.
Então, se você tiver baixo risco e o paciente tiver um dedímero negativo, você exclui o TVP e vai buscar outras causas, seja causas infecciosas como celulite, erisipela ou outras milhões de coisas, ou filariose, qualquer coisa que está enchendo a perna, está doendo, você vai procurar diagnósticos diferenciais. Agora, se você deu o dedímero positivo, você vai para o mesmo fluxo que é o paciente do alto risco. No paciente que é alto risco, o exame que você vai pedir é o Doppler de membros inferiores. Então, é o ultrassom de membros inferiores e você vai avaliar o fluxo. E aí, o que você vai ver nesse fluxo? Você vai colocar lá o probe na perna e vai apertar. A veia normalmente colaba quando você aperta, porque ela é um sistema de baixa pressão. Mas se tiver um trombo lá e ela estiver bem inchada, ela não vai colabar. Esse é um sinal muito preditivo de que tem uma trombose e você dá o diagnóstico. Então, o exame final, assim, entre aspas, para o diagnóstico, junto com os sinais clínicos, é o Doppler de membros inferiores. E agora que a gente diagnosticou, falta o tratamento. O tratamento da trombose venosa profunda, ela é feita com a anticoagulação. A anticoagulação pode ser feita tanto com a heparina, seja ela de baixo peso ou não fracionada. A baixo peso tem uma comodidade melhor de você usar, sem precisar ficar dosando o tempo todo o TTPA. E além disso, você pode fazer os cumarínicos, que é a varfarina. A varfarina é um saco de usar, então às vezes em algumas indicações, em algumas outras doenças, ela é obrigatória para anticoagulação, mas aqui não é o caso. Mas a varfarina você precisa ter um RNI muito controlado entre 2 e 3 e ficar dosando o tempo todo para garantir que ele está na faixa terapêutica. Mas as evidências não mostram diferença entre todos os tipos de tratamento no caso da trombose venosa profunda. Mas a elefantíase, ela não é da veia, é do sistema linfático. Aí é um bichinho, que é a filariose, a Burkhereria bancroft, eu lembro até o nome. Ela entra no sistema e ela obstrui, então o sangue vai para a perna e não volta, aí a perna fica inchadona. E o TVP também isso acontece, mas não é no sistema linfático, são nas veias e a perna incha muito e normalmente dói bastante, enfim, tem vários sintomas. Até agora a gente já sabe tratar TVP, a gente vai falar de TEP. TEP, o trombo, então trombo, embolismo, embolia é o que escapa e corre, e pulmonar porque vai parar no pulmão. Então, o TEP, ele ocorre de um desgarramento de um trombo que está no sistema venoso, isso é importante, que ele vai entrar no coração, vai entrar no ato direito, ventrículo direito e vai ser bombeado para o pulmão. Quando chega no pulmão, ele impacta em alguma artéria pulmonar e vai causar infarto do pulmão. O TEP é um infarto pulmonar, você reduz o fluxo sanguíneo. Tá? A gravidade dele está muito associada com o nível que ele impacta, então se o trombo ele parar logo no começo da artéria, ele vai ter um infarto gigantesco. Mas se ele progredir e for uma artéria pequenininha, vai ser um infarto pequeno. Então o TEP ele é muito mais grave, pode matar, sempre entra no diagnóstico diferencial de dor torácica, quem está na emergência, chega um paciente de dor torácica, você tem que afastar TEP, porque mata, é muito grave. E como eu falei, o tratamento é muito parecido, com anticoagulação, só que tem um porém no TEP que você pode fazer também a trombólise. Então o TEP, juntamente com o TVP, então, vê que são doenças da trombose, né, fazem trombose, uma diferença é que uma é pulmão, outra geralmente é na perna. E como é trombose, está associado com a tríade de Virchow. Então também você vai ter que pensar, o paciente se tem alguma coisa de hipercoagulabilidade, tem alguma coisa de lesão endotelial e tem alguma coisa de estase de fluxo, sempre pensar nessas coisas porque é isso que vai gerar o trombo que vai embolizar para o pulmão, tá bom? Sintomas do TEP. Os sintomas do TEP são mais graves e a intensidade deles depende do nível de acometimento dele. Então se ele acometer uma artéria grande, os sintomas vão ser mais graves. Então o paciente vai ter falta de ar, que é a dispneia, pode estar ataque apneico, vai estar com frequência cardíaca elevada. Além disso, ele pode ter dor. Geralmente essa dor é associada com ventilação, você pede para ele respirar fundo, dói. É um importante sinal semiológico para diferenciação de dor torácica. E além disso, você vai ter, em casos mais graves, o paciente pode ter rebaixamento de consciência, parada cardiorrespiratória, enfim, a morte. Então, vamos ver antes da morte para poder tratar esse cara. E o manejo do TEP é muito semelhante ao manejo do TVP. Você faz a suspeita diagnóstica, você vai achar os sintomas que eu acabei de falar e você vai aplicar um score preditor de risco, certo? Tem também um score de Wells para TEPs, tá? Tem um score de Wells para TVP e para TEP. E além disso, ele tem outros scores. Eu vou falar exatamente de cada um, porque tem cada indicação para um. Tem um Caprini, por exemplo, que é para pacientes cirúrgicos, tem um Padua, que é para pacientes clínicos. Então são vários scores, todos eles têm boa validação para TEP, você pode usar qualquer um, e é só um checklist. Você vai dizendo sim ou não e vai pontuando, tá certo? Então, a estratificação de risco, cada score vai ter seu ponto de corte. Por exemplo, o score de Wells para TEP, o score é alto risco acima de 6, médio risco entre 3 e 6. E do mesmo jeito você vai estratificar. Para baixo risco, você vai fazer o dedímero, muito semelhante. O que muda aqui é que o médio e o alto risco, o exame deixa de ser o ultrassom e passa a ser a angiotomografia. Então, a tomografia de tórax, só que é um corte para ver vaso, então angiotomografia. E a angiotomografia é o padrão ouro porque você consegue ver exatamente o vaso. Então você consegue ver o vaso, consegue ver o trombo, de onde é que ele está, o que é que ele está infartando, você consegue ver tudo. Ele é o padrão ouro. E segue o mesmo fluxo, então. Paciente alto risco, angio-TC.
Positivo ou negativo, você afasta ou confirma a TEP. Paciente baixo risco, dedímero positivo, tem que fazer o TC para poder confirmar. Outra diferença que tem do TEP e para o TVP na investigação diagnóstica é que o TEP você ainda pode lançar mão de outras ferramentas diagnósticas. Um deles é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma a gente acha que é só para ver coração, mas você consegue ver TEP justamente porque o TEP impacta o coração, principalmente o lado direito do coração. Então tem um sinal que a gente acha em até 30% dos casos, que é o padrão S1, Q3, T3. Então, a presença de S na onda S em D1, pressão de onda Q e onda T em D3. E esse padrão ele está muito associado com a variação do eixo cardíaco por conta do aumento de pressão nas câmaras direitas, que acontece justamente pelo impacto do trombo a jusante. Ó, que chique, a jusante e a montante. Então, o trombo impacta mais na frente e isso vai ter aumento da pressão do lado direito do coração. Eu não sei, os médicos velhos gostam de falar, tipo, montante é o que é de rio, é o que está mais acima, tipo montanha, e jusante é o fim do rio. Aí usa para vaso, então a jusante é o que está depois e a montante é o que está antes. E outra coisa que você pode fazer além do eletrocardiograma é o ultrassom beira-leito. Não precisa ser ecocardiograma, o ultrassom beira-leito, coloca lá e você vê, e tem alguns achados. Você pode ver, por exemplo, aumento da pressão das câmaras direitas, tendo um embolamento, por exemplo, do septo interventricular. Se a câmara direita, o ventrículo direito, que é um ventrículo de baixa pressão, está abalando o septo para o lado esquerdo, a gente imagina que tem alguma coisa aumentando a pressão. Além disso, tem um sinal patognomônico de TEP, que é o sinal de McConnell, que é uma disfunção da parede ventricular direita com a hipercinesia de ápice da ventrículo direito. É muito indicativo de aumento da pressão de um ventrículo tentando compensar esse aumento da pressão dele posteriormente. E outro sinal que você pode achar também é a veia cava. Toda veia colaba quando você aperta com o probe. Então a veia cava você pode fazer o índice de colabamento dela e se ela não está colabando tanto, a gente também imagina que tem um aumento da pressão que está levando essa veia cava a estar tão túrgida assim. E assim você consegue diagnosticar. O tratamento, muito semelhante ao do TVP, da anticoagulação plena, então se o paciente vai ser anticoagulado de maneira plena, não profilática, e além disso existe a indicação de trombólise. A indicação de trombólise, ela varia bastante, teve um novo consenso que mudou e varia o paciente, a gravidade do paciente, o número de horas, mas você deve considerar. Então quando você pegar um paciente com TEP, você considera a trombólise, vê se entra nos critérios e faz a anticoagulação. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, deixem aí seus comentários, interagem, deixem qualquer dúvida aí embaixo, tá bom? Compartilhem esse vídeo, manda lá no grupo da turma, provavelmente sua turma agora está fazendo uma treta para divisão de matérias, manda lá para poder apaziguar os ânimos, compartilha com eles, ativa o sininho aqui no canal, inscreve no canal para poder receber mais vídeos e saber quando os vídeos vão ser postados, e é isso. Valeu!